Está começando o primeiro Papo de Arquibancada aqui na TV Uninter, o canal do conhecimento. É com imenso prazer e alegria que eu comunico a vocês que esse é o primeiro programa de esportes aqui da TV Uninter. E para comemorar essa nossa estreia, hoje a gente tem aqui um convidado para lá de especial. Ele é atleta do Curitiba Crocodiles, jogador da Seleção Brasileira de Flag Football. Ele foi atleta de basquete dos 10 aos 20 anos de idade, jogou por seleção estadual, seleção nacional. E é ninguém mais, ninguém menos que ele, Matheus Silva. Matheus, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui participando com a gente da estreia do nosso programa. Pode se apresentar para o pessoal aí, fica à vontade. Claro, eu que agradeço, Gabriel. Só assim que a gente consegue crescer o esporte, né? O flag que está sendo disseminado agora, com a notícia de se tornar esporte olímpico 2028. Né? Você já me apresentou super bem, né? Me chamo Matheus, tenho 27 anos, sou atleta do Croco. Né? Fui atleta de futebol americano no ano passado, agora me dedico só ao flag, como você falou também, uma carreira construída aí no basquete em seleções estaduais, seleções nacionais, e agora faço parte ali do Crocodiles, da seleção masculina de flag nacional. Então, estou muito feliz de estar aqui, contar um pouquinho da minha experiência, da minha história e contar desse esporte aí que eu tanto amo, que é o flag. É isso aí. Bom, você já falou aqui, o flag football ele vai se tornar... Já se tornou modalidade olímpica, né? A primeira vez que vai participar da edição das Olimpíadas vai ser em 2028, lá em Los Angeles, né? Isso. Esperamos que o Brasil se classifique, o Matheus vai se dedicar muito, vai dar o máximo dele, junto com os outros atletas, para que a gente consiga chegar lá, e é uma expectativa muito grande que a gente tem, né, Matheus? De difundir um esporte que está se tornando conhecido agora, para que mais pessoas conheçam e torçam por nós, né? Perfeito, e é isso aí, cara. Acho que o primeiro passo para a gente estar nas Olimpíadas, né, estar classificado com um bom desempenho ali no nosso Mundial, que a gente vai jogar agora na Finlândia, né? Então, em breve, ali no final de agosto, a gente já embarca para a Finlândia para representar o Brasil na Copa do Mundo, na nossa modalidade, né? Como a gente pode dizer assim, né? Então, é o primeiro passo para que a gente esteja numa futura Olimpíada, em 2028, representando a seleção, e a gente tá levando a bandeira do Brasil aí para lugares mais altos no maior evento esportivo do mundo. É isso aí. E o Matheus vai estar lá no Mundial, né, Matheus? Sim. Foi convocado, vamos jogar o Mundial em agosto. E a expectativa é grande, né? É grande. Mas antes da gente falar de Mundial, falar de flag, cara, vamos falar um pouquinho sobre você. Claro. Você é formado e pós-graduado em Negócios e Relações Internacionais, né? Eu queria saber como que isso ele se conecta com o esporte, como que isso faz parte da sua vida, como que você consegue relacionar as duas coisas, seu trabalho, que é um dos seus trabalhos, que é lá no Pequeno Príncipe, né? Você trabalha tem relação com investidores, inovação lá no Hospital Pequeno Príncipe, aqui em Curitiba. Queria saber como que você consegue conectar e relacionar essas duas coisas na sua vida. Perfeito. Cara, acho que na faculdade ali, inclusive na minha graduação, eu tive uma bolsa para jogar basquete, né? Então, tudo na minha vida está muito relacionado com o esporte. Está tudo muito interligado com o esporte. Então, como você comentou ali, eu sou atleta desde criança, né? Desde os 9 anos. E isso se aplica também na minha graduação, quando eu me formei ali em Relações Internacionais. E eu tive essa oportunidade de ter uma bolsa para que eu continuasse desenvolvendo minhas atividades no esporte, ele fazendo o que eu gostava, que era estudar ali as relações e negócios internacionais e estar praticando basquete. Então, já desde então, o basquete e o esporte é muito conectado e muito ligado na minha vida. E depois, ali, lógico, ali em breve, ali, quando eu estava me graduando ainda, surgiu a oportunidade de trabalhar no Pequeno Príncipe, né, uma instituição que eu amo, que eu admiro muito desde sempre. E lá eu tenho um privilégio muito grande que é ter essa possibilidade de trabalhar com algo que eu gosto, com pessoas que eu gosto e levar ali o esporte junto, né? O que eu amo fazer realmente, de estar ali trabalhando com o Pequeno Príncipe, estar praticando meu esporte. Então é um privilégio muito grande, assim, cara. Acho que a gente vê tantas histórias ali até propriamente, né, já que a gente tem falado tanto, né, de atletas olímpicos, né, que precisam trabalhar ali para pagar suas dívidas, para pagar até umas suas passagens para viajar para jogar a Olimpíada, né? Isso não é diferente com o próprio flag, né? Então, eu tenho essa oportunidade muito grande de trabalhar, fazer o que eu gosto para estar desenvolvendo o esporte que eu amo, assim. Então, tudo muito conectado, muito interligado, porque sempre esteve com o esporte no centro, assim. E eu deixo isso muito claro pro pessoal que trabalha comigo, e eles super me incentivam, super estão do meu lado. Então, como eu falei, é um privilégio muito grande de ter esse apoio lá no trabalho para que eu desenvolva o flag ali da maneira que eu gosto, com a seriedade que eu gosto, que é a seriedade que o esporte tem que levar, porque uma própria frase do técnico da seleção brasileira, que é o coach Heitor Medeiros,
né? O flag é divertido, mas não é brincadeira, né? Então, a gente tem levado isso como um mantra muito, porque é um esporte que tem se tornado cada vez mais sério, cada vez mais profissional, querendo ou não, né? Então, com níveis de análise tática e técnica muito detalhados, uma questão física muito importante no esporte também, que a gente tem que se dedicar cada vez mais, estudo, academia. Então, é muito importante que todas essas esferas da minha vida estejam conectadas e, felizmente, por enquanto, elas ainda estão. Legal. É bacana a gente falar disso pro pessoal, para eles poderem entender que a maioria dos esportes olímpicos, né, a maioria dos atletas, eles têm essa necessidade de trabalhar e é muito difícil viver só do esporte, né? Porque a realidade, a gente está muito acostumado em ver os jogadores de futebol, até um pouco dos atletas de basquete, do futebol americano, que são esportes que são super valorizados na sociedade, que vendem muito fácil, né? E valores trabalham nas alturas, e a gente vê que a realidade dos atletas de outros esportes, como flag, como natação, skate, que não tem a mesma visibilidade do futebol, a gente entender como que funciona o dia a dia dos atletas, né? O que se passa, o que tem que fazer para conseguir se manter no esporte, o que tem que fazer para conseguir chegar numa Olimpíada. E você falando isso, a gente consegue ter bastante essa visão, né? Pois é. Cara, acho que assim, a gente tem exemplos de medalhistas olímpicos, né? Que aqui no Brasil trabalham em diversas esferas ali do que a sociedade precisa ali, né? Então, a gente sabe, né, que a gente caminha, a gente engatinha primeiro para poder correr depois, né? Então a gente, lá na seleção masculina de flag, né, e quando a gente conversa, quando a gente fala muito disso, assim, a gente sempre traz isso em pauta, assim, a gente tá sendo pioneiro, assim, a gente quer realmente passar perrengue agora para que as nossas futuras gerações ali do esporte, nas próximas Olimpíadas, ali a partir de 2028, ali em 2030, 2040 ali, os nossos atletas da nossa seleção brasileira não passem o que a gente passou, porque, cara, a gente foi pioneiro, a gente estava lá primeiro para que a gente pavimentasse o caminho para as outras seleções, assim. Então a gente tem isso muito claro, a gente tem isso muito na nossa cabeça, a gente tem que ser paciente para que a gente leve isso com orgulho no futuro, assim, quando a gente veja ali a nossa seleção brasileira representando o flag football nas Olimpíadas ali em 2030, 2040, como eu falei, a gente pensasse, cara, a gente ali em 2028, a gente passou perrengue, a gente teve que trabalhar o dobro ali para que a gente conseguisse pagar tudo, as nossas viagens, as nossas taxas para a federação internacional, enfim, para que agora a gente esteja num caminho tranquilo, assim, sabe? Então, a gente tem isso muito claro na nossa cabeça, que a gente está sendo pioneiro, a gente tem que ter paciência, porque a gente tendo paciência agora, nossas futuras gerações do nosso esporte que a gente ama tanto, que a gente faz por amor, e a gente gosta tanto, tem um caminho mais tranquilo na sequência, a gente acredita muito nisso. Até o Jackson, o presidente da federação, veio aqui dar entrevista pra gente esses tempos atrás. E aqui em Curitiba tem um projeto muito legal que visa ajudar as crianças, né, a participar, se envolver mais com o esporte, até sonhar em ter uma carreira dentro do esporte, que é o Flag do Futuro. E é um projeto muito bacana que incentiva as crianças, né, a buscar um esporte. Às vezes o futebol normal mesmo, ele é um pouco mais difícil de conseguir ingressar, né? Tem muita disputa, é muito difícil. Às vezes a pessoa tem que ser realmente muito boa, querer muito, para conseguir ter uma carreira dentro do futebol. E o flag, como é um esporte que está surgindo ainda, é um esporte mais novo, que é emergente, ele dá essa oportunidade, né, para pessoas conseguirem disputar, conseguir jogar, até ter uma carreira, né? E eu acho muito bacana essa iniciativa que a gente tem aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado. Perfeito. E eu acho que não só o flag do futuro, assim, acho que não só voltado para o flag, acho que a gente precisa desses projetos como um todo, assim, para o tênis, para a natação, para o vôlei, para o handebol. Então acho que é muito importante a gente ter essas ideias, esses projetos, para que a criança, ele, quando não gosta de futebol, não largue o esporte, porque muitas vezes é o que acontece. Né? Então se o menino ali que joga o futebol, não vai muito bem no futebol, não gosta de futebol, ele acaba largando o esporte porque muitas das oportunidades voltadas ao esporte estão muito no futebol. Né? A gente vai ver nossas aulas de educação física, quando a gente era menorzinho ali e tal. Puxa, o professor de educação física jogava bola ali pra molecada jogar futebol e era isso aí, né? Graças a Deus eu vejo muito isso mudando muito recentemente, né? Então, já no meu ensino médio já não era assim, né? Então tenho certeza que agora isso tem mudado bastante. Então o Flag do Futuro vem com essa oportunidade de ver um outro lado, de um outro esporte que a criança goste, né? Então a gente vê muito, muito forte também no Brasil hoje
o flag futebol masculino e o feminino. E isso é muito legal. Né? No futebol, infelizmente, a gente não vê essa equivalência. Né? O nosso flag feminino, quando a gente fala em seleção nacional, as meninas elas inspiram muito a gente. Né? Porque elas já tiveram um ótimo desempenho no Campeonato Mundial. Elas jogaram World Games recentemente, que é a Olimpíada dos Jogos Não Olímpicos, né? Uhum. Então é um momento que os esportes que ainda não são olímpicos se reúnem para praticar, para fazer o campeonato acontecer, né? Então, as meninas do flag nacional hoje, elas são muito inspiradoras para nós, como seleção masculina, visto os resultados que elas tiveram. E quando a gente tem essa oportunidade desde cedo, para tanto meninos quanto meninas praticarem o esporte, eu acho que é fundamental que a gente tem essa igualdade nos esportes que a gente luta tanto como esportista, como cidadão, né? Então, iniciativas como o Flag do Futuro, que, lógico, aparece como alternativa a esportes já consolidados, fazem total diferença na sociedade e eu super apoio, é uma super iniciativa aí que a nossa federação tem feito. Legal. Você comentou comigo que jogou basquete por 10 anos, né? Teve passagem pela seleção estadual, pela seleção brasileira, né? Eu queria saber, cara, o que te motivou a migrar pro futebol americano e como que foi essa tua vida de jogador de basquete também. Perfeito. Eu comecei a jogar basquete no Colégio Bagose, né, com o coach Daniel. Então ele foi um treinador que esteve junto comigo há bastante tempo, assim, né? Então eu posso dizer que toda a minha carreira esportiva no basquete ele esteve junto comigo. Né? Depois apareceu o Murilo, a Fabiola, o Luizão, o Perna, que foi meu técnico da seleção paranaense também. Então muitas pessoas estiveram comigo nessa minha carreira, nessa minha trajetória. Então comecei no Bagose, fiz quase toda a minha carreira no Círculo Militar, né? Então foi uma experiência muito bacana, ali quase todos esses anos jogando no Círculo Militar. E também fez com que eu conhecesse outros lugares, jogasse em Brasília, em todos os estados em todas as cidades do estado aqui do Paraná, quase assim, né? Então, já me propiciou essa experiência de viajar e jogar em outros lugares. O futebol americano ele apareceu bem depois, né? Quando ali mais ou menos em 2012 que eu comecei a acompanhar o futebol americano, a Liga Americana, a NFL. Então, é uma paixão mais recente do que o basquete, né? Ainda continuo acompanhando basquete, continuo jogando basquete, mais por brincadeira, óbvio, mas apareceu uma linha em 2012 e eu queria praticar, queria fazer e tudo mais, mas eu tinha a minha bolsa na faculdade, como eu já havia falado, e se eu me machucasse assim jogando futebol americano e tudo mais, eu prejudicaria a minha faculdade, prejudicaria meus atletas meus companheiros, né, de equipe que estavam comigo, e eu pensei, puxa, eu vou esperar, vou me formar, para que eu não tenha mais esse compromisso com a faculdade, e aí eu posso viver minha vida aí no futebol americano. E foi aí no futebol americano que eu conheci o flag, né, através do Adam, através do pessoal do Paraná HP, que foi minha primeira equipe no futebol americano, através da Amanda Boabaide, que é uma grande amiga minha, que também é atleta da seleção feminina de flag futebol. Então foi aí que eu conheci o flag e me apaixonei através do futebol americano. Então comecei a jogar futebol americano em 2022, ali já quando eu me formei. Na verdade me formei um pouquinho antes, mas teve a pandemia, aí paralisou tudo. Então 2022 foi meu primeiro contato com o futebol americano e com o flag, mas sempre tive essa paixão pelo basquete, comecei a acompanhar depois o futebol americano. Falei, cara, depois que eu terminar as coisas, eu gosto de terminar tudo que eu começo, assim, né? Então, termino aqui, me graduo, faço tudo certinho aqui, não prejudico ninguém se eu me machucar no futebol americano, aí eu começo a pensar no futebol americano. Então, foi assim que aconteceu. Então, me graduei, comecei a jogar futebol americano, e agora, junto com o futebol americano, comecei a jogar o flag, e foi uma das melhores decisões que eu tive na minha vida, assim, de terminar o basquete, terminar o ciclo, encerrar o ciclo, para começar um novo com o futebol americano, e tenho sido muito feliz nele. Legal. E você acha que a tua experiência como jogador de basquete, ela serviu e te ajudou para te ajudar a desenvolver no flag? Com certeza, com certeza. A gente tem uma série de fundamentos no futebol americano e no flag football que precisam ali de trabalho de pernas ali do flag e tudo mais, né? Então, lógico, as valências físicas também, né? A questão de potência, de salto, de impulsão, de pegar um rebote, pegar uma bola no alto, né? Então, muita coisa se conversa nos dois esportes. A gente vê, inclusive, próprios atletas da NFL, né? Da Liga Americana de Futebol Americano, que são de outras modalidades, né? Jogaram basquete no high school, na universidade, jogaram beisebol, jogaram outras N modalidades, né? Que então, lógico, né? Sempre quando você tem uma consciência corporal, uma memória muscular ajuda em outros vários esportes. Legal.
Cara, vamos falar de seleção brasileira agora, vamos falar de Mundial. Bom, o Matheus vai jogar o Mundial agora em agosto, lá na Finlândia, né? Mundial de Isso. Flag. Como que tá o coração? Tá ansioso? Qual que é a tua expectativa? Cara, eu começo agora a ficar ansioso mais por conta que a gente tinha um compromisso muito importante nesse final de semana com o Curitiba Crocodiles, que era o Regional Sul de Flag, né, um campeonato que dá vaga para o Campeonato Nacional de Flag Football, e a gente conseguiu atingir nosso objetivo, conseguimos alcançar a vaga ali para o Campeonato Nacional, que é a super final, que é chamada. Então agora eu começo a pensar e focar só no Mundial, e agora a ansiedade começa a aparecer. Então a gente vai tirando alguns compromissos da frente que a gente precisa resolver antes. Agora o caminho está aberto ali pro Mundial. E é lógico, né? E é lógico que a ansiedade começa a bater, tendo em vista que a gente pegou um grupo muito competitivo, tendo em vista que a gente pegou um grupo muito forte, né? Com os Estados Unidos, com a Espanha, que é uma baita seleção, uma baita potência na Europa. Sérvia também, que é uma equipe muito física. Então é um grupo bem complicado, mas a gente vai dar um jeito, a gente vai conseguir avançar ali para as oitavas de final e levar o Brasil cada vez mais longe. Mas claro, né, a ansiedade começa a aparecer, porque, como eu falei, né, a gente já tirou alguns compromissos da nossa frente, agora o foco é voltado 100% ali pro Mundial. Uhum. Legal. Até você jogou ano passado o Intercontinental também, né? Isso. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência, como que foi e tal. Foi uma baita experiência, cara, só de ter jogado um campeonato no berço do esporte, né, no país que praticamente fundou o esporte ali, que é os Estados Unidos, a gente jogou em Charlotte, foi muito legal, né? Então a gente toda a estrutura que a gente teve dentro de um campus de uma universidade que é grande lá nos Estados Unidos, que deu todo o suporte pra gente, então foi um momento muito bacana que eu tive na minha carreira com o Flag, um dos momentos mais memoráveis, foi a primeira oportunidade que eu tive efetivamente de vestir a camisa da seleção brasileira. Eu acho que é o ápice de todo atleta, né, de você vestir a camisa do seu país, representar o seu país num dos eventos mais importantes da sua modalidade. Agora a gente vai para uma Copa do Mundo e também vai ter um grande nível técnico, grandes potências internacionais jogando o campeonato. Então é muito bacana a gente ter essa experiência, ter jogado nos Estados Unidos, a gente está num continente que o nível é muito alto aqui. Das top 10 seleções mundiais, a gente ali conta ali com o Panamá, com os Estados Unidos, com o México, né, que são seleções muito fortes. A gente tem o Canadá também, que é uma equipe muito forte, que também tem muita tradição no futebol americano e no flag football. Então a gente ter jogado o Intercontinental, ter se preparado para o Mundial através do Intercontinental foi uma grande experiência, porque a gente com certeza enfrentou algumas seleções que a gente vai encontrar no Mundial e ter praticado com essas equipes, ter jogado com essas equipes, ter conseguido a nossa vaga para o Mundial com essas equipes, foi uma experiência para lá de importante para a minha carreira e para a carreira dos outros atletas, dos meus companheiros de equipe e meus companheiros de seleção que estão do meu lado agora para essa experiência internacional ali na Finlândia. E é bacana que vocês vão adquirindo bagagem, né? Vão entendendo como que funciona realmente participar de competições grandes, né, cara? Até a gente teve a primeira etapa do Campeonato Paranaense de Flag um pouquinho mais de um mês atrás. Eu estava lá acompanhando tudo o que aconteceu, vi o Matheus jogando, o time do Croco, o time do Londrina, várias equipes competiram. E o Campeonato Paranaense ele me passou uma sensação muito legal do esporte. Apesar de ter sido só um dia de competição, né? Foi bem corrido, começou 8 da manhã, foi até 6 da tarde. Foi muito legal. E eu acho que isso ele passa um pouquinho da dinâmica e a gente começa a entender um pouco de como que funciona um campeonato brasileiro, um campeonato intercontinental, como que realmente é a vida de um atleta, né? Perfeito. Eu acho que assim, nas competições aqui nacionais, a gente tenta muito modular o que a gente vê fora do país. Então, querendo ou não, o campeonato mundial vão ser ali 3, 4 dias de competição. Não, lógico que a gente consegue esticar um pouco mais, né? Como a gente acabou de falar, muitos dos atletas têm os seus compromissos fora do esporte, tem que trabalhar na segunda-feira, tem que trabalhar na sexta-feira, e a gente consegue só esses 2 dias de sábado e domingo normalmente, né? Às vezes quando tem um feriado, para que a gente consiga fazer a competição render, mas a gente tenta modular muito o nosso campeonato nacional, né? Como eu falei agora, a gente teve o final de semana o nosso campeonato regional para jogar o nacional, que é a super final, conforme a gente vê fora do país, né? Querendo ou não, o campeonato intercontinental também foi mais ou menos nessa mesma pegada, teve 3 jogos ali por dia, e fazendo os campeonatos semelhantes aqui no Brasil, aqui no Paraná, a gente consegue preparar os nossos atletas para que a gente consiga chegar e ter atletas que consigam performar nesse nível internacional. Então,
a gente precisa, como eu falei, modular essas competições internacionais, trazer para nossa realidade, para que a gente tenha atletas tática e fisicamente preparados para essas competições internacionais. E, puxa, a gente teve, no ano passado, 2 atletas que eram daqui de origem, aqui do Paraná, que jogaram o Intercontinental, né, que é o Atos, que agora ele está jogando em Recife, e eu participei também do Campeonato Intercontinental. Então, a gente ter essa previsibilidade, né, porque querendo ou não, a gente entende o nosso corpo nesses campeonatos aqui nacionais, para quando a gente for jogar campeonatos internacionais, a gente entenda o que 3 jogos no dia faz com o nosso corpo, 4, 5 jogos no dia faz com o nosso corpo, 2 jogos no dia faz com o nosso corpo, para que a gente consiga se preparar bem para campeonatos internacionais. Legal. Cara, como que é a sensação, descreve pra gente como que é a sensação de vestir a camisa da seleção brasileira pela primeira vez, qual que é a sensação de poder representar o nosso país no Mundial, como que é essa sensação, você tem essa noção de que você e mais 6, 7 jogadores estão dentro de campo ali, vocês estão representando a seleção brasileira, como que é isso aí pra você? Cara, acho que falar de seleção brasileira pra mim, assim, é muito, muito bacana, assim, é muito importante, é muito relevante pra minha trajetória como atleta no flag football, assim. Então, eu acho que para responder a tua pergunta, assim, eu preciso voltar um pouquinho atrás, né, ali em 2022, que foi meu primeiro contato com a seleção. Em 2022 eu me tornei atleta do HP, Paraná HP, joguei o campeonato regional de flag pelo HP. Um pouquinho depois, ali, semanas depois do nosso regional, foi feita a primeira convocação para o Sul-Americano em 2022. Nessa primeira convocação eu fiquei de fora da lista dos convocados, né? E lógico, né, a gente fica frustrado e tudo mais, mas eu pensei, puxa, meu primeiro ano no esporte, tenho que ter paciência e é isso mesmo. E depois disso, teve os treinos da seleção para se preparar para o campeonato sul-americano. E eu pensei, puxa, fiquei de fora dos convocados, mas cara, eu quero estar junto com essa galera, né? Eu quero estar lá com eles. Daí me inscrevi para participar como staff, para gravar os treinos ali, cara, ajudar a seleção. E desde ali eu me apaixonei pela seleção, pela filosofia que era pregada, pela maneira que os coaches levavam, né? O coach Heitor e o coach Letícia principalmente. O coach Letícia, que é a nossa coordenadora ofensiva da seleção, e o coach Heitor, que é o nosso head coach da seleção. Então, eu sempre quis muito estar envolvido com a seleção desde então. Eu sempre quis estar lá, eu sempre quis estar com a galera que estava na seleção, eu sempre quis estar com os atletas, com a comissão técnica. E desde aí eu fui nutrindo um sentimento, um amor pela seleção brasileira, que faziam que eu quisesse estar todo momento estar pensando em seleção, pensando em flag e tentando ajudar a seleção de alguma forma. Então no ano seguinte eu fui convocado para participar dos treinos, e foi meu primeiro contato com a seleção, primeiro contato com a galera da seleção brasileira, com meus colegas de equipe mesmo. E semanas depois, ali em 2023, eu fui convocado para jogar o Intercontinental. E passa um filme na sua cabeça, assim, cara, mesmo tendo começado a jogar há pouco tempo, passa um filme, assim, de eu querer estar com a seleção e eu lembrar de eu tomar a decisão de cara, eu vou lá ajudar a seleção, nem que seja pra gravar treino, pra dar água pra galera ali, eu quero estar envolvido nesse ambiente, eu quero estar envolvido com essa galera. E você tá vestindo a seleção ali, a camisa da seleção, recebendo o primeiro snap ali, recebendo o primeiro passe, vestindo a camisa do seu país e está representando uma galera, assim, que queria estar no seu lugar, mas está ali torcendo por você. E é muito importante, assim, é muito significativo estar relacionado com a seleção, estar com a seleção, porque é um esporte de muita gente muito apaixonada, assim, que faz acontecer. E eu digo isso não só pelos atletas e pela comissão, assim, são pessoas muito apaixonadas que estão nos bastidores, assim, como a gente vê na seleção, o trabalho da Raquel, o trabalho da Dani, e é muita gente fazendo o negócio acontecer por amor, assim. E a gente sente isso quando a gente veste a camisa da seleção e vai representar esse pessoal num campeonato intercontinental, num campeonato mundial, e sentir isso é uma sensação muito única, assim, de realização pessoal, e você está realizando o sonho, o esforço de outras pessoas. Então é muito importante, mal posso esperar para sentir isso de novo ali no Mundial. Eu estou muito animado e, cara, querendo que isso aconteça logo. Assim, a gente está falando de ansiedade, quando a gente começa a falar sobre a ansiedade vem, a ansiedade aparece, e essas pessoas assim que estão trabalhando assim com a gente, que treinaram com a gente, que fazem parte da seleção, pode ter certeza que nós 12 atletas e a nossa comissão técnica vai dar de tudo para que a gente consiga
alçar voos cada vez mais altos com a seleção brasileira masculina de flag. Pô, isso aí, legal. Cara, muito bacana a gente escutar você contando isso aí, porque o flag, como a gente já falou por algumas vezes, é um esporte que ainda está crescendo no Brasil, né? Surgiu há pouco tempo, 2016, 2015, mais ou menos ali foi quando começou a ter visibilidade. E os jogadores, a grande maioria deles, não sei se todos, né? Realmente jogam o flag por amor à camisa, por gostar do esporte, porque mesmo os atletas profissionais que jogam em grandes clubes, igual você joga no Crocodiles, que creio que seja um dos maiores clubes do... Pra mim é um dos maiores do Paraná, um dos maiores do Brasil, né? Campeão estadual, campeão regional, campeão Uhum, nacional por diversas vezes, até no futebol americano também, né? uhum, Não só no flag. E no flag os atletas realmente jogam pelo amor à camisa, né? Então eu acho uhum, que isso conta muito quando você vai participar de uma competição, seja pelo seu clube ou seja pela sua seleção, porque você não tá lá por outro uhum, interesse, né? Por um interesse financeiro. Claro que todo mundo uhum, trabalha para sobreviver, mas vocês estão lá porque realmente vocês gostam do que fazem e uhum, creio que isso é uma das coisas mais importantes para que a gente consiga conquistar grandes coisas, né? Trazer títulos pro Brasil, para ser um bom jogador. E acho que uhum. é isso que realmente deve motivar vocês. Com certeza. Eu sou motivado duplamente, né, por jogar no Crocodiles. Eu sou coxa branca desde criança, né, desde que eu me entendo por gente. Vou pro Couto Pereira, vou com a minha família pro estádio. E lógico, né, que representar uma instituição que você tem tanto amor e tanto carinho, desde que você se entende por gente, é muito importante, né? Pra mim faz total diferença de estar jogando o esporte que eu amo pela instituição que eu amo. Então, puxa, mato e morro ali pelas minhas cores, ali pelo verde e branco. E lógico, né, pela seleção brasileira. E tudo que a gente faz é muito, é como igual você falou, cara, acho que é muito por amor, muito por carinho, assim. Muito por querer ver o esporte evoluir, muito por querer ver o esporte crescer, muito por acreditar no esporte, muito por acreditar nos valores que o esporte traz, muito por acreditar em tudo que isso está envolvido, assim, sabe? Então, eu acredito muito, desde sempre, assim, no esporte como um transformador e agente social, assim, e acho que a gente tendo esse carinho, a gente tendo esse amor pelo esporte, a gente pode transparecer e mostrar isso para as pessoas e sempre trazer essa seriedade que o esporte precisa, assim, sabe? Uhum. O flag, há pouco tempo atrás, era muito visto como recreativo no Brasil, assim, e foi se tornando sério, se tornou modalidade olímpica e foi ganhando uma dimensão muito maior que tinha antes. E agora o flag é estudado, agora o flag é pensado, agora o flag é intencional. Eu acho que isso é muito importante. Pensando ali com alguns amigos meus, né, que a gente estava trocando uma ideia sobre a minha rotina, puxa, eu dedico mais ou menos ali 30 horas por semana pro flag. Sejam em treinos em campo, sejam em treinos em academia, sejam em fisioterapia, em estudo, em psicologia, em nutrição, enfim, né? Então acho que a gente pensando nisso, né? A gente pensando que a gente destina ali 40, 42 horas, 44 horas de trabalho por semana, a gente dedicar 30 por um esporte, eu acho que mostra a importância e a dimensão que o esporte vem criando, né? E é muito bacana saber que eu não sou a única pessoa assim no Brasil, né? E Uhum. tem pessoas que querem fazer isso acontecer, e tem pessoas que nem jogam, que também destinam tanto tempo da vida deles pro flag, que é a questão dos coaches, das pessoas que estão envolvidas no backstage ali da seleção, como eu falei, do próprio Crocodiles, né? E, cara, isso tudo realmente é por amor, é tudo por carinho ao esporte, tudo por carinho aos clubes, tudo por carinho à seleção. E eu acho que sempre quando a gente tem o amor, assim, como um agente transformador, essa coisa está fadada ao sucesso, assim, sabe? Então, Uhum. a gente não faz nada sozinho e a gente sempre precisa dessas pessoas tão apaixonadas como nós, né? Que calçamos a chuteira ali para jogar. E a gente precisa dessas pessoas fora de campo também que destinam parte das suas vidas, deixam muitas vezes a família em casa para se dedicar ao flag, como é o caso dos atletas e desse staff, né? Então, é, o amor ao esporte sempre esteve muito presente no flag e eu tenho certeza que é o motivo pelo qual o flag no Brasil tem dado certo. Então, a gente precisa dessas pessoas e que bom que elas existem e estão do nosso lado. E creio que daqui pra frente o flag só tem mais a evoluir. Queria saber de você um pouco, você tá falando que dedica 30, 32 horas por semana do seu tempo para pro flag. Eu queria entender o que que você faz, porque o flag Uhum, é um esporte que você depende muito do seu corpo inteiro, né? uhum. Então, desde a parte física, a parte mental, como que é a tua rotina do dia a dia? O que que você faz para sempre conseguir se manter bem, né? Tanto Uhum, questão de treinos, alimentação,
questão mental, questão física. Fala pra gente um pouquinho da tua rotina aí. Perfeito. A gente tem que considerar sempre, né, ele de segunda a sexta-feira, ele tem aquelas 8 horas de trabalho, né? Então, Uhum. de segunda a sexta, essa é a minha rotina, né? Ali em horário comercial eu sempre tô trabalhando ali. Mas antes do trabalho e depois do trabalho, eu sempre coloco algumas atividades do Flag, normalmente treinos, né, tanto de campo, de estar presente no campo com o time, trabalhos extras, né? Sozinho com outras pessoas da equipe que, às vezes ali estão de bobeira ali no final da tarde, começo de noite, para fazer um trabalho a mais, para treinar um pouquinho a mais. Então, de diversas atividades que a gente faz durante a semana são muito pautadas nesse horário comercial de trabalho, porque não só eu, quase todos os nossos companheiros de equipe e treinadores ali, eles trabalham ali durante a semana. Então, todos os dias, eu faço um trabalho voltado ao meu corpo mesmo, né, de fortalecimento, de trabalho de força, trabalho de explosão, trabalho de potência, né, trabalho de academia mesmo, ou um trabalho de fisioterapia, ou os dois às vezes no mesmo dia, né? Então de manhã eu faço um trabalho na academia, de noite eu vou na fisioterapia recuperar o corpo, né? Então é normalmente isso que eu faço. Também tem algumas vezes que normalmente sábado é meu dia de descanso no corpo, assim. Então nesse dia de descanso para o corpo faz um trabalho de mobilidade, um trabalho de alongamento para se manter saudável, se tornar longevo, né? Então, isso é muito importante também, porque querendo ou não, é um esporte de muito impacto, é um esporte que precisa de muita explosão, e então, se a gente não faz essa parte de cuidado, de prevenção, a nossa longevidade, ela fica um pouquinho mais curta, né? Então, a gente precisa desse trabalho. E nesse mesmo dia, no sábado, eu faço alguns estudos de equipes que a gente eventualmente vai enfrentar. Agora, como a gente está em ritmo de mundial, saber o que a Espanha faz, como que é jogado o flag na Espanha, nos Estados Unidos, na Sérvia, né? A gente buscar fazer esse trabalho até mesmo de pesquisa, de garimpo mesmo. Quem são os principais atletas desses times? Né? A Sérvia é um time que vai ter as suas primeiras experiências internacionais agora na Copa do Mundo, mas a Espanha é uma equipe que já tem bastante documento, dá bastante material para a gente estudar. Os Estados Unidos nem se fala, é uma grande seleção, é uma inspiração para todas as outras seleções. Né? A gente saber o que esses caras fazem, qual que é o modus operandi dele dentro do jogo, antes do jogo, a gente estudar essas seleções para a gente chegar bem preparado para o Mundial. E quando não é época de Mundial, para chegar preparado para um Regional Sul, como a gente teve nesse final de semana, para chegar preparado para um Campeonato Brasileiro, como a gente vai ter em novembro aqui em Curitiba, né? A gente vai ser a sede para o Campeonato Brasileiro. Então é tudo isso que envolve, assim. Às vezes a gente até trocar uma ideia com o psicólogo da seleção brasileira que está junto com a gente, fazer consultas de nutricionista, ir para o nosso pro meu médico esportivo ali que cuida ali de mim, ver o que está acontecendo com o meu tornozelo, com o meu joelho, receitar alguns exames, né, para ver se está tudo certo. Então até aproveito esse momento para agradecer todas essas pessoas que estão comigo, o Ricardo, o Dr. Paulo, a Dani, a Dani, que é a minha nutricionista, a Evelise, que é minha fisioterapeuta, né? Então é muito importante a gente ter essas pessoas capacitadas junto com a gente, porque essas pessoas também nos tornam atletas melhores, né? E de toda essa galera que está junto comigo, é muito bacana ver a realização do Paulo, do Ricardo, né? Que são as pessoas que mais cuidam do meu corpo, assim, de... Eles perguntaram, puxa, cara, esse final de semana sentiu dor, aconteceu alguma coisa? Eu falar que não, os caras, pô, legal, então tá funcionando o que a gente tá fazendo. Né? Então eu fico muito feliz de ter essas pessoas do meu lado. O Luciano também, que é o fisioterapeuta da seleção brasileira, a Eve, que cuida do meu dia a dia aqui em Curitiba. Então é muito bacana ter essas pessoas que eu gosto perto de mim e que querem tanto o meu bem e tornam essas 32 horas que você falou de dedicação ao flag muito mais prazerosas. E lógico, né, fora os meus companheiros de equipe na seleção brasileira e no dia a dia do Curitiba Crocodiles, é que aqui a gente é muito fechado, a gente é muito família, tanto aqui quanto na seleção brasileira, que tornam essas horas muito prazerosas e são pessoas que você querem que você evolua, querem que você prospere, querem ver seu sucesso. Então, eu me sinto muito privilegiado de ter tantas essas pessoas que estão comigo dentro de campo e fora de campo e querem esse bem pra mim. Então, fica esse espaço aí pra agradecer todos eles. Espero que não tenha esquecido ninguém, né? Então, são essas pessoas que estão no meu dia a dia que a gente tem evoluído bastante, tem trabalhado bastante para que hoje eu seja um atleta de seleção brasileira e jogando aí pelo Croco também, que é uma grande equipe no cenário nacional. Legal. Você falando, a gente consegue perceber que sozinho a gente
não consegue chegar a lugar nenhum, né? Vamos dizer assim. É sempre muito importante a gente ter um pessoal que corra junto com a gente, que esteja envolvido, que consiga dar o suporte, o apoio para atingir os resultados que você está atingindo, né? Até é muito importante a gente ver isso. Eu queria puxar agora para uma nova fase da tua vida que está vindo aí, em setembro de 2024. Uhum. Como é que tá o teu coração aí para jogar pela primeira vez? Você vai ser o primeiro jogador a jogar em uma liga europeia de flag. Cara, como que você tá se sentindo com essa nova conquista da tua vida? Uhum. É muito legal, assim, a gente... Você falou que você é o primeiro, né? Espero que não seja o único, espero que seja uma semente ali que as equipes europeias vejam o trabalho do flag nacional aqui no Brasil e seja um mercado para elas, assim, elas queiram buscar atletas brasileiros, queiram buscar talentos brasileiros. A gente tem muito talento aqui no Brasil no flag, mas muito talento, que pode seguir esse mesmo caminho, assim, e eu acredito que vai seguir o mesmo caminho. Eu acho que a gente está muito bem posicionado para isso. Então, em setembro, eu vou jogar a Liga Eslovena de flag futebol. É uma liga que vai seguir após o Mundial, né? Eles estão... Como acontecem as datas FIFA no futebol, eles vão parar para o Mundial, porque tem alguns atletas que jogam a Liga Eslovena que também vão jogar o Mundial. Então eles optaram por paralisar o campeonato ali naquele momento. E felizmente sou um deles, né? Que vou jogar o Mundial e vou jogar a Liga Eslovena. E, cara, tô muito feliz. Eu tô muito motivado. O Frogs, que é a equipe que eu vou jogar, que eu vou fazer parte nesse mês de setembro, é uma equipe emergente no cenário internacional, né? Então, é uma equipe que ainda não conquistou o campeonato esloveno. A gente está indo para lá para tentar trazer esse bom resultado para o Frogs, né? Então, já foi uma equipe que foi vice-campeã eslovena. E agora a gente, para 2024, a gente busca o campeonato nacional. Então, como eu falei, é um campeonato muito disputado, muito por conta desses atletas que já têm experiência internacional. São atletas que jogam uma liga que tem muitas datas, né? Então são mais de 20, 28 jogos por ano para essas equipes, né? Então, se a gente for parar para pensar e comparar no nível nacional aqui, a gente tem um campeonato muito competitivo aqui no Brasil, mas a gente joga muito menos que eles jogam na Eslovênia. Lógico que eles têm o benefício de ser um país menor, ter mais essa facilidade para se juntar e jogar, né? Então, é um dos benefícios de ser um país menor, mas a gente está tentando trazer essa mentalidade para o Brasil aqui também. A gente tem o Campeonato Paranaense agora que está na sua primeira edição. O Campeonato Paulista de Flag é muito legal, tem muitas datas também para que os nossos atletas continuem jogando e se desenvolvendo. Mas falando dessa oportunidade na Eslovênia, eu estou muito feliz, muito motivado. Eu acho que eu vou voltar um atleta melhor tanto para o Crocodiles quanto para a seleção brasileira. E os objetivos lá é ser realmente um dos primeiros atletas, né, que a gente consiga plantar essa semente para que o mercado europeu veja mais atletas aqui no Brasil, a gente conquistar os nossos objetivos como equipe, como Frogs, no Campeonato Esloveno, e a gente, como você falou, né, ser só apenas o primeiro, mas que venham muito mais aí na sequência, que a gente consiga trazer cada vez mais essa relevância dos atletas brasileiros para o flag internacional. Uhum. O Brasil, historicamente, é um país que serve de celeiro, né, para outros países em relação ao esporte, né? A gente vê acontecer muito Recentemente a gente vê acontecer muito no futebol mesmo, né? Os jogadores muito jovens saindo do Brasil para ir jogar na Europa por conta da grande potência que o Brasil é, né? O Brasil sempre revelou muitos craques, sempre foi essa referência, né? De ter bons jogadores. E o flag, eu acho que caminha passos largos para se tornar uma dessas modalidades que se tornará uma referência no futuro muito próximo aqui do Brasil, né? Eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito muito nisso, porque, igual você falou no futebol, né? Mas a gente também vê no vôlei, a gente vê no handebol, em esportes individuais, né? No tênis agora com a Bia Haddad Maia. Então, acho que aqui no Brasil a gente tem muita força de vontade. Eu acho que isso é algo que é próprio do brasileiro, assim, né? De querer fazer acontecer, de querer sair dessa inércia e quebrar de romper essa bolha e ir pro mundão, assim, mostrar, levar nossas cores, né? Levar a nossa bandeira. E tenho certeza que no flag não vai ser diferente, né? Porque, como eu falei antes, né? A gente tem muita essa força de vontade de fazer o esporte acontecer. A comunidade do flag é muito unida aqui no Brasil. E tenho certeza que em breve a gente vai estar exportando muitos talentos aí pro mundo afora que vão levar a nossa bandeira, vão levar nossas cores. Legal.
Bom, a gente tá aqui falando flag pra cá, flag pra lá, mas a gente não explicou pro pessoal o que que é o flag, né? Uhum. Falar rapidinho então que o flag ele é uma modalidade que deriva do futebol americano, né? Tem regras parecidas, Uhum. é uma modalidade que difunde. A diferença é que o flag ele é um esporte sem muito contato físico, né? Uhum. Essa é a grande diferença, que os jogadores não precisam portar aquela quantidade maior de equipamentos, né? Ombreiras, joelheiras, Uhum. capacete. O flag, para a pessoa praticar, ela precisa só de vontade, determinação e duas flags, né? Duas Uhum. fitas, duas cintas que ficam penduradas na cintura. E essa que é a grande diferença. No futebol americano, quando a jogada é paralisada, é quando acontece um choque, que é um jogador Uhum. derruba o outro, ou tem uma bola interceptada. Uhum. E para ter essa pausa no flag, você me corrija se eu estiver errado aqui, que a gente Aham. tá com o profissional do esporte aqui. E no flag, quando a jogada é paralisada, é quando se é retirada essa cinta que fica presa na cintura junto com um cinto, né? Isso, perfeito. É muito importante a gente trazer o contexto do surgimento do flag, né? Por que que ele é desse jeito? Né, o flag ele surgiu ali na década de 40, na Segunda Grande Guerra Mundial, né? Onde vários soldados americanos que estavam na Europa lutando pelo seu país, eles eram atletas universitários de futebol americano. Uhum. E chegou um momento da guerra que muitas das lesões nas enfermarias dos Estados Unidos ali no quartel-general na guerra eram lesões de futebol americano, não eram lesões de guerra. Então, um coronel falou, puxa, próximo que aparecer com uma lesão relacionada ao futebol americano aqui, tá fora do exército, não vai mais tá representando aqui o exército dos Estados Unidos. E o pessoal falou, puxa, então a gente tem que cuidar mais, né? E foi aí que surgiu o flag football. Então, através de uma cinta, como você falou, duas bandeiras, né, duas flags ali posicionadas ali no cinto, a jogada é paralisada quando é retirada uma dessas flags, uma ou duas dessas flags. Né? Então, ao invés do contato de derrubar o atleta mesmo, como é no futebol americano, a retirada de flag ali ela é suficiente para parar uma jogada, tanto a retirada de flag quanto sair do campo. Né? Então é ali que para a jogada. E lógico, né, eventuais choques acontecem e tudo mais, é inevitável porque a bola vai estar no alto, vai estar disputando, mas como você mesmo comentou, né, é um esporte muito menos físico que o futebol americano, né, tem muitos detalhes que propiciam que as pessoas se machuquem menos, tenham menos impacto, tenham menos colisões, né, para que seja cada vez mais democrático e Uhum. cada vez mais pessoas possam jogar o flag. Mas esse contexto que ele surgiu explica muito do porquê ele tem esse contato a menos e tudo mais. E essa origem é importante para saber como o esporte é praticado nos dias de hoje. E o flag ele traz uma acessibilidade muito maior para o praticante, né? Porque no futebol americano, para você praticar, você depende muito dos equipamentos, capacetes, ombreiras, joelheira, cotoveleira, Uhum, e são materiais que não são tão baratos, né? uhum, E enquanto no flag você só precisa de duas bandeiras na cintura, uhum. que já é o suficiente para você praticar, e eu acho que é isso que está chamando muito mais atenção para o pessoal vir a praticar o flag. Perfeito, perfeito. Eu acho que com certeza é uma na verdade, com certeza é uma das coisas que tem chamado cada vez mais a atenção até mesmo assim, dos próprios pais, assim, quando vão inserir o seu filho no esporte, assim, tem essa questão financeira, lógico, de você ver ali um capacete, o shoulder pad ali que a gente chama, que se for comprar os dois ali, é cerca de 2, 3 mil reais, né? É um valor que acaba, muitas vezes, para uma grande parcela da população brasileira, acaba sendo inacessível. E ali os pacotes de flags ali muito mais barato, né? Muito mais Uhum. acessível. E também, lógico, né? Me colocando no lugar de alguns pais, de algumas mães, né? Quando vão ver o futebol americano, que é muito impacto, muita colisão, e vão ver o flag, que é muito menos, a gente vê ali realmente menos impacto, menos risco, né? Então isso motiva muito que os pais insiram a criança na realidade do flag também. Sim, sim. Eu acho que isso que é uma das coisas mais bacanas do flag. Bom, a gente está chegando já próximo do fim. Eu queria que você falasse pra gente o que que você espera alcançar com o flag football e qual o legado que você gostaria de deixar pro esporte. Cara, a gente fala muito sobre legado na seleção brasileira, assim. Eu acho que é uma das pautas que eu mais tenho pensado na minha carreira como atleta de flag, assim. Querendo ou não, a gente, como seleção masculina, a gente está sendo pioneiro em muitas coisas. E eu quero muito ser lembrado, assim, cara, realmente pelo pioneirismo, assim. Eu acho que mais eu e todos esses meus companheiros de seleção brasileira,
A gente quer deixar um legado para as nossas futuras gerações, como eu falei, nas Olimpíadas de 2030, 2040, que os nossos atletas da seleção brasileira de flag estejam numa posição melhor que a gente está hoje, né, de a gente elevar cada vez a nossa posição no ranking na seleção. Assim, eu acho que é um legado que eu quero deixar, eu quero participar dessa escalada. Eu sei que hoje, né, a gente ocupa ali a 19ª posição no ranking da IFAF, né, que, como eu falei, né, é a FIFA do futebol americano, e a gente quer cada vez elevar mais esse número, quer crescer mais esse número, e chegar ali entre os 12, entre os 8, entre os 5, né, então eu quero ser lembrado como uma das pessoas que deu esse primeiro passo, para que a gente consiga elevar cada vez mais o nível e ser mais respeitado internacionalmente como uma equipe nacional. Então, esse pioneirismo com certeza é um legado que eu quero deixar para as próximas gerações do flag. E, eu quero ser lembrado também como uma das pessoas que, cara, fez tudo certo, assim, sabe? De começar ali por baixo, né, esperar o meu momento chegar, abraçar esse momento, essa expectativa, para que a gente consiga crescer devagar, mas crescer num ritmo bom, assim, sabe? Então acho que todo atleta tem que ter essa paciência, todo atleta tem que ter essa capacidade de esperar e chegar e aproveitar o momento quando o seu momento chegar. E eu quero ser lembrado dessa forma, assim, também, né? Como eu falei, ele começando ali como um staff ali na seleção brasileira e agora galgando algumas expectativas e passos maiores, assim, então... mas principalmente pelo o legado que eu quero deixar é realmente ser participante desse primeiro momento de crescimento da seleção brasileira e estar junto com as pessoas que eu gosto muito, que eu admiro muito, faz isso muito mais fácil. Então, o legado que eu quero deixar realmente é esse, assim, a gente olhar para trás e até mesmo as próprias outras seleções falam, puxa, como que o Brasil estava em 19º no ranking há 2 mundiais atrás e agora já está tão elevado, assim. Eu quero ser lembrado como uma das pessoas, junto com meus colegas, que deu esse primeiro passo para que a gente torne o flag no Brasil mais respeitado e mais sério, globalmente falando. Pô, legal. Cara, estamos chegando ao fim do nosso programa, então. Quero deixar esse espaço aqui agora para você agradecer quem você quiser, para você fazer mais alguma consideração, se tiver mais alguma coisa para falar, pode ficar à vontade que o espaço agora é todo seu. Perfeito. Como eu falei aí em alguns momentos, né, da nossa conversa, eu queria agradecer muito o staff que está junto comigo, né, a parte de fisioterapia, a Evelise, Luciano, que cuida do meu corpo, para que a gente consiga produzir bem, né, dentro de campo, né, o Dr. Paulo, Ricardo, que estão junto comigo, né, na minha preparação física, tanto cuidando do meu corpo e trazendo essas questões mais para a gente prevenir lesões, né, então são pessoas que são super importantes para mim, né, o Paulo mais nessa parte da medicina mesmo e o Ricardo cuidando do meu corpo ali na parte de força, potência, explosão, né? Então é muito importante esse trabalho físico, né? Voltado ao flag, né? Que o trabalho que o Ricardo tem feito comigo é espetacular. Desde 2022 ele tem cuidado da minha preparação física e não vejo ninguém fazendo um trabalho melhor do que ele cuidando do meu corpo, né? Então fica meu super agradecimento para eles também, né? Para o Paulo e para o Ricardo. Então, lógico, né? A preparação física da seleção brasileira com a Gabi, com o Fer, com o Alarcon, né? Então, que são pessoas super importantes também, o Luiz, né? Então, são pessoas que também estão no meu dia a dia. Fica meu agradecimento também para a coach Letícia, para o coach Heitor, que acreditaram em mim, me levaram para a seleção e realizaram o meu sonho de vestir a camisa da seleção brasileira. Então, fica meu super agradecimento também. E, lógico, né? Para os meus companheiros de equipe, o pessoal do Curitiba Crocodiles, fica o meu super agradecimento pro Adam. O Adam é como se fosse um pai para mim no futebol americano, né? Então ele, se eu alcancei o que eu consegui alcançar hoje, é muito por conta do Adam, do Léo, que é um grande amigo meu também, meu head coach no Curitiba Crocodiles. E lógico, né? Às vezes a gente comete uma gafe de esquecer algumas pessoas de agradecer, mas nominalmente essas pessoas eu super agradeço. Né? Minha família, né? Que está sempre comigo, sempre do meu lado. Né? Então, a Nalo, que é minha namorada, né? Então sempre próxima a mim, sempre me motivando muito. Vai viajar comigo para a Finlândia, vai viajar comigo para a Eslovênia. Então é uma pessoa que super me motiva, sempre está comigo no meu passo a passo e sonhando junto comigo, né? Acho que o principal motivo de alguns sucessos, seja no esporte, seja na carreira profissional, é ter pessoas sonhando com você. Né? Então eu tenho minha família sonhando comigo, eu tenho muito meus amigos sonhando comigo, tenho muitos dos atletas do Croco sonhando comigo. E a gente vai consolidar esse sonho aí que é tornar o flag respeitado no Brasil inteiro e no mundo inteiro, respeitando a nossa bandeira, respeitando ali, falando, puxa, a gente vai enfrentar o Brasil, não vai ser fácil,
A gente tendo essa relevância internacional, esse legado que a gente quer deixar para os próximos atletas no flag. Então fica meu super agradecimento também para vocês aqui da Uninter, né? Então, abrindo essas portas, abrindo esse espaço para que a gente fale sobre o esporte que a gente tanto ama, que a gente quer que cresça, mas só falar não é importante. Então agradeço o espaço que vocês deixaram para eu vir falar do flag, que é o esporte que eu tanto amo, que eu tanto gosto. E espero que seja também a primeira de muitas vezes que a gente fale sobre flag nesse ambiente, né? Que a gente consiga crescer com o flag e com o futebol americano aqui no Brasil, para que a gente alcance cada vez voos mais altos e a gente chegue numa posição de respeito, numa posição que a gente precisa, que a gente quer chegar a nível internacional. É isso aí. Bom, aqui no Papo de Arquibancada a gente gosta muito de futebol, gosta muito de todos os esportes e aqui é um espaço que a gente utiliza para trazer todo mundo para falar de todos os tipos de esportes e é um espaço que a gente utiliza também para reconhecer os atletas que fazem os esportes acontecerem, né? Porque sem os atletas nenhum esporte aconteceria. E quero agradecer você também por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente, falar da tua carreira, falar de flag, falar de esporte, que é uma coisa que a gente gosta muito. Quero aproveitar o espaço aqui também para agradecer todo mundo que acompanhou a gente até agora. Quero agradecer a Bárbara, que está ali por trás das câmeras na produção do programa. Quero agradecer também uma pessoa que participou com a gente quando o programa ainda era Entre no Jogo, que é o Matheus Fabro. Quero deixar meus agradecimentos para ele. O Matheus não participa mais do programa com a gente por outras eventualidades, mas ele fez parte de tudo isso que aconteceu. Novamente, agradeço o Matheus por ter disponibilizado o tempinho dele para estar aqui com a gente. Foi muito importante. Agradeço a todo mundo que acompanhou a nossa estreia aqui. O Papo de Arquibancada vai ficando por aqui, vai ao ar às segundas-feiras, às 5 horas da tarde. Um abraço a todos vocês e até logo.